dia, boa tarde, boa noite, de onde quer que você esteja nos assistindo, da América do Norte, América do Sul, da Ásia, da Oceania. Nós estamos aqui iniciando mais um programa Pode Sim com Esther Sanches. Hoje nós estaremos entrevistando aqui duas pessoas extremamente especiais e vamos falar de um tema de extrema importância, que é, gente, o que acontece sempre nos Estados Unidos, inclusive esse programa começou nos Estados Unidos, que é prevenção. Prevenção é muito importante. Estamos aqui hoje com a Cabo Bruna, da Polícia Militar, e estamos aqui também com a Cabo Fernanda, né, que são duas especialistas do PROERD e que vão falar um pouquinho sobre isso. Né? O PROERD nasceu nos anos 80, nos Estados Unidos, lá em Los Angeles, na Califórnia. Né? E a intenção do PROERD é realmente essa prevenção contra a violência e contra o uso de drogas, principalmente para os adolescentes. Vou passar aqui agora a palavra para a Cabo Bruna, né, que está aqui e vai trazer um pouquinho mais sobre o histórico do PROERD para a gente entrar logo no assunto, logo depois aqui com a Cabo Fernanda. Bom dia a todos, né? Obrigada pela oportunidade, mais uma vez, carinhosa como sempre com a gente. Estou muito feliz de estar aqui e a gente veio trazer um pouquinho do PROERD, né? Que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas. A gente atua nas escolas, tanto particulares, quanto municipais, quanto estaduais, levando para as crianças o conhecimento, para elas fazerem escolhas seguras e responsáveis, né? O programa é muito interessante, ao longo do nosso podcast que vamos falar sobre ele, e tem ajudado muitas pessoas, não só as crianças, como também as famílias delas. É muito interessante, gente, vocês podem ver aqui agora, né, nessas imagens que serão mostradas aqui, o que é realmente o PROERD, que as crianças, elas normalmente gostam muito, elas se envolvem, né? E é muito importante, por quê? Porque elas tiram esse medo, né, de que a polícia não é amiga, né? E, na realidade, a PM faz um trabalho maravilhoso e são, sim, amigos, né, daqueles que estão dentro das leis, né, Cabo Fernanda? Fala um pouquinho sobre isso. Bom dia, Esther. Bom dia a todos que nos assistem. Agradecer primeiro o espaço, a oportunidade, o convite. Fico feliz de estar aqui, de falar de um assunto que eu gosto muito, né? Que é uma das bandeiras que eu levanto. Falar do PROERD sempre me deixa muito feliz. E o PROERD, para mim, além, né, do incentivo a fazer boas escolhas, é uma maneira da gente se aproximar da população também, né? Um elo de ligação que a gente está no seio das escolas e através das crianças a gente tem contato com os familiares também, né? E a gente vê como que a população se mobiliza, né? Como que o PROERD possibilita esse engajamento da sociedade também. Então, não, e é interessante, né? Porque sempre que as crianças estão envolvidas, né? Os pais envolvem também, Exato. Os professores envolvem Exato. também, né? Talvez você possa falar um pouquinho sobre isso, né? A importância dos pais se envolverem nesses projetos. Inclusive porque isso é fundamental para o programa acontecer, né? É um tripé entre polícia, escola e família. Se a família não estiver engajada, nada acontece, né? Então, a polícia disponibiliza o militar para estar nas escolas, a escola cede o espaço e o tempo, e a família também engaja junto com as crianças para reforçar os ensinamentos, né, acompanhar e, inclusive, chega até a família também as informações. Já teve em casos de que a gente atua com os pequenininhos, a gente falar sobre trânsito, e eles chegarem em casa e pedir para o pai colocar o cinto. A tia Fernanda falou que tem que colocar o cinto. Que bacana! Então, é um engajamento bom. Né? Não, e a Cabo Bruna acabou de falar aqui, né, de fazer um comentário de que as crianças normalmente, né, levam o PROERD realmente para casa, como você acabou de falar, e teve o caso, né, de pais que tiveram caso de pais, né, que inclusive pararam até de fumar, Pararam de fumar. As crianças, as aulas, elas acabam levando para casa. Eu aprendi isso. E aí elas conseguem mobilizar, sensibilizar até a família. E aí existem casos que os pais param de fumar e a criança fica muito feliz. Então, ele atinge não só as crianças, como também a família. É muito bacana. Então, assim, para envolver toda a sociedade, como que a gente inicia isso? Por exemplo, as aulas são nas escolas, isso, né? Mas, assim, é importante que a sociedade também se envolva. Como é que a gente busca esse pessoal para se envolver também, Cabo Fernanda?
Eu acredito que esse envolvimento, a princípio, é com as famílias, né? E depois, quando existe a formatura, aí há o engajamento de toda a sociedade em prol da realização dessa formatura. Mas o dia a dia mesmo, né? Nas escolas, com essas crianças, que é o diferencial do ProERD. A formatura é só o desfecho, né? É a vitrine do ProERD, é um evento para celebrar, mas o dia a dia nas escolas, com as crianças, é que faz toda a diferença. Com a sociedade, né? Então, a formatura. Com a sociedade, onde a sociedade se engaja também, né? Mas, principalmente, as famílias acompanhando os ensinamentos que as crianças estão recebendo na escola. Então, mas esse ensinamento, ele é de quanto tempo? Ele inicia no início do ano letivo e termina no final? É um ano? Não, são 10 encontros. Normalmente 50 minutos cada encontro. Ele é semanal, então dura em média 3 meses. E após esses encontros, as crianças elas recebem um certificado e para celebrar a entrega desses certificados a gente faz a formatura. E esse engajamento da sociedade é importante, principalmente para a realização dessa formatura, né? Aí a gente vê muito que as empresas e os órgãos municipais se engajam para a realização dessa formatura, porque é um momento de celebrar para eles, né? Para essas crianças, tudo que elas aprenderam e de um desfecho, um fechamento de um projeto que é muito bacana. Interessante, assim, a comunidade pode realmente envolver, inclusive como patrocinador, sim, né, sem Fernanda? dúvida. Né, Cabo Bruna? E é interessante também que eu vou falar aqui, até fazendo uma propagandazinha, né, de uma amiga querida, que é a Sandra, lá, dona da Dalsan. A netinha dela, né, participou e um dos empresários doou uma bicicleta, né, Fernanda, que você comentou aqui sobre isso. E a netinha dela ganhou essa bicicleta, né? E ela voltou e até se ofereceu, né? Sim. Então, você da sociedade aí, empresário, né? Faça essa contribuição na época das formaturas. Sei que às vezes é meio difícil, né? Porque os empresários estão ajudando todos aí. Mas se vocês puderem contribuir com o ProERD, é muito importante, né? Porque a netinha de uma grande empresária, né? Aí conhecida no Brasil inteiro com o produto dela, ganhou um produto, né, um brinquedo, né, muito bacana, ficou feliz e trouxe a vovó. E a vovó agora está oferecendo para patrocinar. E o bom do ProERD é que ele faz propaganda por si mesmo, né? E as pessoas veem o quanto é bacana, o quanto as crianças ficam felizes, aí as pessoas se oferecem para serem colaboradores da gente, porque é um projeto, de fato, bacana. Ele, por si só, já se apresenta e eles se oferecem para ser parceiros, é muito bom. Bacana. Quer complementar isso aí, Cabo Bruna? Sim, nas escolas, para as escolas poderem ter o ProERD, elas precisam enviar, né, um ofício para a unidade, né, solicitando a aplicação do programa. Aí é feita uma escolha, né, até mesmo a gente não consegue atender todas as escolas, infelizmente, mas é feita uma escolha, né, tem os critérios lá que a gente usa para poder escolher. Mas os critérios, você pode falar um pouquinho sobre isso? Então, aquelas escolas que ficam próximos a áreas mais vulneráveis, vulneráveis, né? Então, porque aí a gente tem aquele policiamento ali também, né? Mas assim, é feito esse critério. As aulas, né? São 10 aulas para o 5º ano e 7º ano. A gente aplica também para o infantil, que é uma gracinha, os pequenininhos de 5 a 6 aninhos, né? Já começam cedo. E até ProERD para os pais. É mais difícil para os pais, né? Eu vejo que para as crianças é mais fácil porque elas já estão nas escolas e a gente vai até elas. Né? Hoje em dia, com a vida tão corrida, é muito mais difícil a gente reunir os pais num local, né? Todo mundo trabalha, então tem que ser num outro período, num horário mais noturno, né? Então, eu acho mais difícil a gente reunir os pais para aplicar o ProERD semanalmente, porque com as crianças elas já estão lá e é a gente que vai até elas. Mas com o ProERD com os pais também é muito eficiente, muito bacana. Como é feito assim? Precisa de, por exemplo, autorização dos pais para fazerem essas aulas? Primeiro, vamos voltar lá. Aí a escola Aí a escola é contemplada. A gente vai até a escola, faz uma reunião com os pais nas escolas, explica como que é feito o programa. Inclusive, tem deveres que eles levam para casa que são feitos com a família. É aí que envolve a família. Por isso que tem que ter a escola, a família e a polícia militar. É um conjunto para o programa funcionar. Aí, quando a gente faz essa reunião, quando a gente começa as aulas, a Polícia Militar, ela distribui os livros, né? Ela mesma distribui o material. E
Tem Nesse um custo para material- esse material? Não, da polícia nenhum. Gratuito. Ela fornece, gratuito. E nesse material tem lá a primeira página, que é a autorização dos pais. Aí a gente fala, leva para casa, vê se os pais autorizam. Porque como não faz parte da grade curricular, Sim, né? Não é ah, obrigatório, sim. né? Aham. É só se eles quiserem Verdade. participar e forem Normalmente os autorizados a pais participar. todos, eles Porque aceitam, não tem tem alguns que não. malefício nenhum, não, né? Aham. Só tem É. benefício, mas Até até hoje não hoje, aconteceu. Não. Mas se acontecer, já é alinhado com a escola também, que eles vão fazer uma outra atividade enquanto o PROERD estiver acontecendo no horário da aula. Sim. E às vezes tem pais que esquecem de assinar, eles entram em desespero. Não, mas eu vou fazer, tia, não sei o quê. Tá bom, pode fazer, mas aí não esquece de pedir para assinar, porque precisa realmente, Sim, né, sim. da autorização. Sim. Às vezes vai querer, mas nunca aconteceu, graças a Deus. A gente faz 2 formaturas por ano, né, que é semestral. Uhum. E nessas formaturas é entregue o certificado para a criança. E as a crianças gente dá o adoram brinde, isso, né? E Aham. tem a redação. Então, assim, aquele que ganha primeiro lugar na redação, geralmente a gente dá uma bicicleta, né? Que bacana. Envolve bem, né? As Envolve. crianças. E também, aí sim, aí vem os patrocinadores, né? Que é muito importante. Que é Os muito patrocinadores, não se importante. esqueçam, gente. E, assim, não é uma coisa pra gente, são pras crianças mesmo. E aquilo muda vidas. É porque prevenção é muito importante, É né, muito Cabo Bruna? importante. O que tá lá fora, a gente tá combatendo. Aham. Mas, assim, se a gente puder cortar o mal pela raiz, que é ensinar essas crianças o caminho, ensinar elas a fazerem boas escolhas, Sim. lá na frente vão ser cidadãos de bem, né? Eu sou suspeita para falar, até enquanto instrutora, mas eu realmente acredito que um dos portfólios da Polícia Militar mais preventivos é o PROERD, né? Sim. De fato, por excelência, porque leva até as crianças a informação para que elas façam boas escolhas e não chegue né, na adolescência e na juventude, na fase adulta, cometer infrações, né? Sim. Quando você faz uma escolha sem conhecimento, com Sim, ignorância, no sim, é sentido de verdade. ignorância e de falta de conhecimento, Aham. né? Às vezes você faz de fato sem saber, né? Das consequências. Mas quando você tem conhecimento sobre os Noção. benefícios e malefícios né? de Aham. determinadas situações, aí você já faz uma escolha mais consciente, que informação é poder, né? É Quando a gente verdade. tem consciência, informação de se aquilo vai ser bom ou ruim para a nossa vida, a gente vai fazer uma escolha melhor. Por isso que o PROERD é um programa de prevenção, né? As drogas, mas não fala só sobre isso. Principalmente, fala até, a gente tem 10 encontros. Normalmente tem um único encontro que a gente fala especificamente sobre drogas. Mas os outros encontros, o PROERD tem uma metodologia própria, né? Sim. Pensada psicologicamente, pedagogicamente para a idade deles, onde eles têm uma maneira de identificar o problema, né? Pensar analisar as possibilidades e as possíveis consequências e aí fazer uma escolha. Que Então tem interessante. uma metodologia de fato própria do PROERD para que eles tenham um mecanismo de identificar a melhor escolha para eles. Então aí vai englobar as escolhas de não usar as drogas, mas de todas as outras escolhas da vida deles, né? Então, fala-se muito no PROERD também sobre as emoções, controlar as emoções, momentos de tensão, de pressão dos colegas, porque são fases da vida e já é pensado, o material já é pensado para cada fase da vida deles, escolar, né? Sim. As pressões que eles vão sofrer dos colegas, né? O bullying. Então, já são pensado de fato no que eles vão necessitar para aquela idade. Então, é uma metodologia eficaz para a idade, pensada para a idade deles, para fazer essas escolhas. Mas já que nós entramos nesse tópico, né, de metodologia, explica para a gente exatamente como é feito, né? Como que as aulas são ministradas, já sabemos que é 50 minutos, né? Uma vez por semana. E como são ministradas? Então, chegam numa sala só, as crianças saem dos locais dela e vão para aquela sala, ou já é na sala que normalmente tem todas as matérias, né, as didáticas. E como que funciona exatamente? Aí, a primeira semana aborda o quê? A segunda e até chegar no terceiro mês? Fala um pouquinho sobre isso. Na primeira semana, a gente se apresenta, conhece os alunos e vai mudando o material conforme a idade deles, para a necessidade deles. Os pequenininhos, a gente tem os cartazes bem coloridos, que pedagogicamente é para atrair a atenção deles. Aí a gente fala dos números de emergência, deles saberem a importância de saber... remédio e bala. O que pode ser... bala. Não aceitar coisas de estranhos, né? Presentes. Placas de trânsito, normas de trânsito, para eles identificarem. Nesses momentos que eles chegam em casa contando para os pais, né?
Para os bem maiorzinhos do interessante. 5º ano, A caixinha, né? No eles primeiro adoram o dia momento tem da uma caixinha, que eles fazem as perguntas aí, cheio de interessante, porque eles ficam interessados demais no dia a dia policial, perguntam muito do Proerd, mas perguntam da nossa vivência policial Sim, também, né? verdade. Ao 7º ano, pela idade também, aí já é outra dinâmica, já é outra didática, com o livro próprio para eles, com a linguagem deles mais adolescente, Ah, que né? bacana. Com teatros, eles adoram os teatros. Adoro. A gente, na minha última formatura, teve um que citou que o momento do teatro era o momento que ele interagia mais com os colegas dele. Então, ele esperava, ansiava pelas aulas do Proerd para ele fazer essas interações. Então, olha... Socializa também, né? O Proerd Exatamente, socializa. exatamente. Sem dúvida. Porque as crianças estão muito individualistas hoje, né? Com essa é. questão de celular o tempo inteiro, Ainda né? bem que existe hoje a proibição do uso do celular. Até as crianças, né, que têm TDAH, alguma coisa, elas acabam interagindo e o programa acaba trazendo um benefício para ela. A gente vê muito isso acontecer, né? Às vezes os pais ficam assim, nossa, mas meu filho não fazia isso. E ele interage, e tem o Darren, que é a pelúcia, o leão, que ele chega e eles abraçam ele. Bacana, então tem um mascote tem também? o mascote do Proerd. E muda a vida deles mesmo. Então, isso daí, a gente faz, né? Igual a Fernanda falou, a gente faz de coração. É uma coisa que você vê na prática, né? Que tem bons resultados. E é uma coisa que eu não quero parar de fazer. Amei. A gente faz de coração, principalmente porque é voluntário, né? Para a gente ser instrutora do Proerd, primeiro tem que ser voluntário. Não é imposto para a gente essa função. A gente passa um processo de seleção. Ah, que bacana. Fala um pouquinho sobre isso. Quando a gente faz um curso. Então, quando vai abrir inscrição para o curso, normalmente 2 semanas. Aí a gente fica imerso 2 semanas fazendo o curso do Proerd. Aí, quando vai abrir inscrição, eles fazem um processo de seleção dos militares que estão voluntários para isso. Aí a gente passa por psicólogos, uma entrevista para ver se a gente tem aptidão, mas lá também é transformador. Eles trabalham essa aptidão na gente. Normalmente são só mulheres ou são homens também? Não. Tem homens também, né? Proerdianos por aí também. Bacana. Graças a Deus. Aí, depois de aprovada, a gente faz o curso do Proerd e aí estamos habilitados para ser instrutores. A gente recebe o brevet do Leandro. Ah, que bacana! Que bom, a gente está mostrando aqui também, gente, ó. Tanto o mascote, né, quanto aqui o brasão. E, assim, quando vocês verem isso, se identifiquem logo, né, que é o Proerd. Respeita meu brevet, né? Nós estamos aqui com 2 mulheres, só que de regiões diferentes, né? A Cabo Bruna é de João Molevade e a Cabo Fernanda é daqui de Alvinópolis, né? Eu vejo mais a atuação da Cabo Fernanda, né? Porque eu estou em Alvinópolis, estou residindo aqui, então vejo a Cabo Fernanda o tempo inteiro. E sei que a Cabo Bruna também, que já participou aqui, inclusive, dos nossos eventos de mulheres em Alvinópolis, em outras regiões, né? Fernanda, que é a nossa voluntária também. Mas o que eu quero dizer, gente, é que, assim, são pessoas que são extremamente queridas, né? Falando um pouco mais da Fernanda, que eu vejo o dia a dia dela aqui, a criançada fica, assim, apaixonada por ela. Quando vê na rua, chama, abraça, né? E isso é muito importante, que dá essa aproximação com a polícia, né? Fala um pouquinho sobre isso, Cabo Fernanda, Sem por favor. dúvida. E eu fico até triste quando eles não me reconhecem. Se eu saio sem a farda, eu fico esperando que eles me cumprimentem. Aí, se eles não que é completamente reconhecem... diferente, né? Porque até eu tenho essa dúvida, às vezes. Se eles não me reconhecem, eu fico até triste. Eu sei que é uma responsabilidade também, né? Porque ter a gente como referência. Mas eu acho bom eles terem ser o elo, né? Ser uma referência na hora de pensar em polícia e estar próximo deles, né? E onde eu vou na cidade, eles me reconhecem. E quando não conhecem, eu fico triste. E é mais um fator importante de benefício que o Proerd traz, que é uma maneira a mais de chegar à população, né? Fazer um policiamento comunitário também, né? Sim. Que é um elo a mais, um benefício a mais que o Proerd traz pra gente. E a gente se sente querida. E é genuíno, né? Se tratando de crianças, é sempre genuíno. É de coração, né? É verdade. Porque as crianças são Eles muito... gostam da sirene, né? A gente estava conversando outro dia. Tem aqueles pais, né? Mãe, tio, tia. Às vezes passa na rua com a criança e fala assim, ah lá, a polícia ali, ó, vai te prender se você fizer bagunça.
É Nossa, cultural, isso aí isso, é... Eu acho que é uma isso aí cultura é que muito... tem que ser Tem modificada, que ser né? modificada, porque se a criança se perder, se acontecer qualquer coisa para ela, Ela a não vai procurar a última polícia. pessoa que ela vai É procurar é a verdade. polícia. É. Então, aquilo afasta a gente delas. Uhum. E é muito triste, a gente estava falando sobre isso. Aí a gente chega na escola para dar aula, é bom que eles veem, né, Aham. a realidade, como que é, e aí eles ficam assim, nossa, mas eu achava que era assim, e não é, e realmente não é. Mas isso conta muito. Então, assim, em Muda questão a de percepção, orientação, Tem algumas que a gente vê que num primeiro momento, né, tem uma resistência. Sim. Aí, com o passar do tempo, dos nossos encontros, a gente já vai conseguindo ter vai quebrando aquilo dali, né? é. E é mágico, é uma coisa assim... Eu não, Que não só o tem- Proerd só proporciona. que tem que passar por aquilo ali para poder sentir e ver. Porque acontece uma mágica. A gente acha que, eu pelo menos, quando entrei, achei que não ia funcionar. Pensei assim, não, será que vai dar certo? Quando eu comecei, que eu fui vendo na prática que o menino mais, assim, bagunceiro, que mais dava trabalho, que não queria saber de estudar, quando eu vi que no meio do programa ele sentava na frente, ele estava usando óculos, ele que não sabia escrever, estava no 5º ano, ficava depois das aulas, pediu para poder ajudar ele a ler e escrever. E no final do programa ele estava lendo, estava escrevendo, se empenhando. Porque durante o programa a gente mostra para eles que eles podem ser muito, que eles podem ser mais, que eles podem ser, sabe? Eles não têm essa visão. Às vezes cresce ali numa comunidade de... Como que eu vou falar? Mais carente, Mais né? carente. E acha que a vida deles, o futuro deles vai ser aquele dali. Quando você... Sim. Não, se você estudar, você pode fazer muita coisa. Aí a visão de mundo deles muda completamente. E tudo começa. As nossas uma autoridades mágica. precisam de saber um pouquinho mais sobre isso, sabe? Porque às vezes a criança, né, carente na comunidade, que não teve o vovô ali presente para dar aquele carinho de avô, né? Os pais estão assim super acumulados também, tentando trazer uma vidinha melhor para eles, né? Envolvido em outras coisas, então não dá aquela atenção, né? Porque às vezes as pessoas pensam que o importante é quantidade. Gente, o importante não é quantidade, o importante é qualidade. Né? Eu sempre falo isso. Quando meu filho estava crescendo, eu viajei muito, né? Eu representei o brasileiro no exterior junto ao Itamaraty e a minha área de atuação era Estados Unidos, Canadá, Caribe e México. Como eu não trabalho para ajudar no orçamento da família, eu tinha mais tempo, então eu viajei muito. E também a minha família tem pessoas praticamente no mundo inteiro, né? Sempre viajava. Quando eu ia sozinha, né, nessas viagens, eu tinha, assim, eu fazia questão de, nos horários cruciais do meu filho, ligar para ele. Então, era hora de acordar. Aí eu ligava falando, eu cantava aquela musiquinha, bom dia, it's a happy day today. Até hoje ele canta isso com 26 anos, né? Então, no horário de ir para a escola, no horário de sair da escola, no horário da janta, né? Então, eram momentos que, às vezes, eu estava lá do outro lado do mundo, 1 minutinho só de ligação fazia diferença, né? Logicamente, ele passou por todos os desafios, né? Que uma criança, um adolescente passam, mas ele não foi aborrecente. Os momentos foram rápidos. A gente ali mais próximo, a gente via, né? O que estava acontecendo. Eu me lembro que ele começou a andar com umas crianças assim que não eram, sabe, as melhores companhias. Aí eu peguei, eu coloquei no carro e levei ele numa cadeia, num presídio, né? E quando ele chegou no presídio, ele assustou. Logicamente, porque as pessoas não sabem qual que é a realidade, né? E isso foi muito bom. Então, a gente precisa de estar ali, né, observando, às vezes, pais, não é quantidade, é qualidade. É qualidade de vida. Né, Fernanda? Às vezes eu vejo, se você que é mãe, por exemplo, você também tem 5 filhos, né? Às vezes eu vejo, assim, os pais conversando com outros adultos, a criança chega, quer um pouquinho de atenção e o pai fala, para, menino, tá vendo que eu tô conversando? Não, é ele que precisa de atenção. Sim. Aqui, o celular, né? Hoje em dia, aquele mundo digital. A Bruna vai lembrar, tem um encontro que a gente fala justamente sobre isso, né? Eu acho que é o encontro 6 ou 7, que a gente fala de escutativa. A gente falou de tempo de qualidade, não é quantidade, é qualidade.
E a gente leva isso até os pais também, porque a escutativa não é só de escutar, mas escutar prestando atenção. Olha, hoje em dia, o que faz? Fica no celular, pode falar. Não é? Aí, o que você disse fez eu lembrar justamente disso. Para até eles mesmos terem um tempo de qualidade, ter a escutativa de estar naquele lugar, estar de fato naquele lugar, né? Naquele ambiente, prestando atenção, valorizando aquele tempo junto. E também porque não é mágica, né? O ProERD é mais um auxílio. Mas eles têm influência do meio, eles têm influências externas. O ProERD é mais um mecanismo, né? De apoio e de presta o serviço de esclarecimento, de informação. Mas eles têm tantas outras formas de serem influenciados. Então, é por isso que a família é importante para ser mais um apoio, né? Em contribuir, né? Nas informações e no acolhimento para eles. E que bacana que o ProERD também tem essa matéria, né? De falar sobre a escutativa, falar do envolvimento dos pais, né? Sim. Com essas crianças, que é justamente sobre isso que eu acabei de falar agora, né? Dessa tensãozinha que a gente dá e que você falou eu acho que também. Tudo que ela falou até agora tá indo justo nas matérias. Atenção. Não, é porque assim, tá tudo em como eu moro nos nossas Estados matérias. Unidos, né? A gente trabalha muito com prevenção. Inclusive, né, eu tenho um projeto aqui que eu já apresentei, inclusive, quando o comandante José Wilson era o comandante aqui, ele me acompanhou tanto em Dom Silvério, quanto em Rio Piracicaba e João Molevade, que era o comandante Jaimes na época lá. Isso. É um projeto que eu desenvolvi nos Estados Unidos e já faz parte, né, da cultura. E que deu muito certo com as nossas crianças brasileiras lá. Super simples, é o que eu fiz com meu filho, né? Então, quando começava a entrar no mundo da criminalidade e que se apaixonava, porque algumas crianças apaixonam, né? Pensa que aquele não, é poder e tal, e na realidade não é isso, né? Aí eu pegava essas crianças e fazia um turismo com elas na cadeia. E um dos presídios que a gente visitava tinha 2 brasileiros adolescentes que chegaram nos Estados Unidos, já tinham tido, né, alguma experiência com droga aqui no Brasil, chegou lá, começou a trabalhar. Conseguiu mais dinheiro e começou a usar drogas mais fortes. Drogas mais fortes levam a dependência mais rápido, né? Não conseguiam trabalhar e começaram a roubar. Foram presos numa bobeira danada tentando roubar uma loja de conveniência. E aí a gente leva, depois desse turismozinho na cadeia, né? Que mostra como que acontece, o que acontece, que não tem essa liberdade, que não tem esse dinheiro, que não tem esse poder, né? Aí conversam com esses 2 brasileiros que estavam presos lá. Então, eu trouxe esse projeto para cá, super simples. Né? Leva essas crianças ali num presídio e mostra para eles como que é a vida lá dentro. Principalmente aqueles presídios enormes. Eu já visitei o presídio de Neves, por exemplo, né? Quando, não sei como que está agora, mas muitos anos atrás. Não é vida para ninguém. A seria escassez da liberdade, né? Envolve outras instituições também, né? Não cabe só a polícia militar, mas seria um projeto bacana. Bacana, né? Aí o comandante José Wilson, na época, né? A gente chegou em João Molevade, aí ele esbarrou com o Conselho Tutelar, que não estou falando mal do Conselho Tutelar. Mas que aí entrou, precisava de autorizações e tal. Mas, assim, é muito interessante. O trabalho do ProERD é muito interessante, porque envolve tudo isso, né? E essa prevenção é muito importante. Eu gostaria que vocês frisassem um pouquinho, falassem um pouquinho mais sobre isso, né? Dessa prevenção. De como que realmente funciona o passo a passo, né? Para que a criança chegue nessa situação de que quando alguém ofereça alguma coisa que não seja bom, né, para o seu desempenho dentro da sociedade, seja droga, seja álcool, seja prostituição ou roubo, né, que ela possa dizer não. A melhor pergunta, né? Ela acabou falando, olha só. A melhor pergunta. Faz isso. Exato. E principalmente porque, como a sigla do ProERD é um programa que fala de droga, prevenção, uso de drogas, aí a gente pensa que é só sobre drogas. Isso, mas é principalmente, e é um slogan, né, atual do ProERD, é para que tenha mecanismo de fazer escolhas seguras e saudáveis, né? Então, e vai incluir a droga, então. Então, o ProERD é principalmente para que a criança e o adolescente desenvolvam mecanismos para ele identificar as escolhas que vão ser seguras e saudáveis para a vida dele. Verdade. Então, vai abranger o combate ao uso de drogas, a identificar que não é uma escolha segura e O saudável nome para a já vida fala, dele. né, Cabo Fernanda? Exato. Droga. Se fosse outra coisa, seria chocolate, seria docinho. Exatamente. Mas é uma coisa que ele leva para a vida. A gente tem lá, né, o modelo de tomada de decisão ProERD.
Bacana. Aí eles vão seguindo os passos para poder fazer essa Identifica o identificação. problema. E aí, assim, é interessante que, igual a Fernanda falou, não é só sobre as drogas. Tem uma parte que eu acho muito engraçada, que eles ficam, assim, em tempo do coração ter alguma coisa. Porque aí conta uma historinha, né? Fala lá de uma historinha que eles têm um aniversário e um jogo. No mesmo dia, no mesmo horário, em locais diferentes. E que eles têm que ali decidir qual dos dois eles irem. Que mas eu vou primeiro em interessante. nenhum e compro. Não tem. Vocês podem parar de me enrolar. Você tem que fazer a escolha. É só um. E aí você coloca eles para pensar. E eles começam a pensar, não, mas se eu for, e o aniversário é do melhor amigo. Se eu for, meu amigo, nossa, vai ficar bravo comigo. Se eu for no jogo, mas aí eu vou ganhar, e eu vou dar ele isso. E aquilo vai trabalhando eles de forma que eles vão saber fazer escolhas, até mesmo em relação a drogas, que eles vão saber que é uma coisa Sabendo ruim, que tem né? consequência, que Sabendo toda que tem- escolha toda vai ter uma escolha vai ter Se uma vai no consequência. jogo, não vai à festa. Se Isso, vai à festa, não vai o jogo. E aí, qual a consequência de cada escolha? Isso. Né? Que interessante. São exemplos, assim, pequenos, parece banal, e do mas... dia a dia, né? Exato. E além disso tudo, além de ensinar eles a fazerem escolhas, né? A gente ensina eles a falar o não. Sim, A é como importantíssimo, falar né? não. Principalmente Mas mineiro, não é porque isso é só- cultural, né? Não é só. Aí eles pensam assim, porque tem a pressão dos colegas, aí vai chegar aquela turminha, faz isso. Aí a gente dá exemplo, eu dou muito exemplo de matar aula. Seu colega vai chegar, vamos matar aula, não sei o quê. Aí você já vê que não é só droga, né? É a vida. Vamos matar aula, não vai ter nada hoje, não sei o quê. O que você faria? E se você for, o que vai acontecer? Mas Consequências se positivas você e falar negativas. não, como que eles vão reagir com você depois? Então, a gente trabalha isso com eles. De como eles falarem não, de como eles dizerem não, sem machucar magoar, ninguém, sim. sem, né? E não se deixar influenciar por não saber falar o não, né? Saber se comunicar. Eu adoro quando a gente aborda as formas da gente se comunicar, para eles serem seguros na forma de se comunicar, né? Para eles não ficarem inseguros e serem influenciados pelos outros, né? Não falar de forma exigente para não ser grosseiro, mas ser confiante no seu posicionamento, né? Na hora de fazer sua escolha, na hora de dizer o não, né, para que não dá margem para insistência, para essa pressão. Então, é trabalhado isso também, é Gente, o emocional. Proerd tinha que fazer parte do currículo Não é? escolar. Eu sou suspeita. Bacana. E sabe o que é bacana mais ainda? É que, assim, ao final do programa, eles fazem uma redação. E, gente, se eu tiver 400 alunos, eu corrijo 400 redações. E tem um tema através específico, delas, né? O que é o a minha Proerd, redação normalmente. Proerd, aí eles vão falar de todas as matérias, o que eles aprenderam, o que eles absorveram, o que mudou na vida deles, o que trouxe aquilo para eles. Aí, pela redação, ali você consegue ver o que foi absorvido. E é cada uma. Aí fica até difícil escolher, que você tem que tirar uma, né? A gente vê, às vezes eles contam histórias, né? Desabafa. Até na caixinha mesmo de perguntas Proerd, conta alguma coisa, a gente vai levando, né? Senta, conversa, tenta... eles dividem os problemas com a gente, né? E a gente vai orientando eles. E, assim, nas redações, eles falam o que eles aprenderam. E fala, assim, de uma forma que a gente pensa, assim, nossa, mas valeu que bacana, pena, valeu né? a pena. Porque, às vezes, tá lá, a gente acha que não tá absorvendo. Quando vem a redação, a gente vê aquilo bacana. tudo ali, aí dá mais orgulho ainda. Ai, posso dar um depoimento pessoal? Então, que aconteceu comigo nessa última redação, falando da redação, que eles fazem ao término, né? E tem a premiação na formatura. No 7º ano, a gente tem um encontro que fala sobre... quando a gente tem um termo específico para isso, senso comum. A gente fala muito sobre senso comum, o que é o senso comum. Aí a gente fala muito de padrões estéticos do senso comum, né? Que às vezes o senso comum acha isso belo e acha aquilo feio, mas não é uma regra geral, né? É uma regra da física, não é de exatas. É só o que a mente dominante está propagando como bonito e feio. Aí na minha última redação, foi tão maravilhoso que eu li de uma aluna específica que ela falou que ela se sentiu
mais bonita e mais empoderada quando ela entendeu que era um padrão. Que ela não precisava, que ela não fazia parte do padrão, mas isso não é uma verdade absoluta. Aí eu pensei, gente, não era essa a intenção. Não era essa a intenção, mas o quanto ela se empoderou fisicamente, né? Se olhou no espelho mais bonita, porque ela entendeu que ela não fazia parte do padrão, mas que o padrão, ele não é uma verdade absoluta. Então, assim, o que é mais interessante, o ProERD, ele tem, né, uma função de evitar que o adolescente, que a criança entre nas drogas e coisas negativas, mas os resultados são completamente diferentes, abrangem de tudo. É igual a Bruna acabou de falar mesmo, né? Daqueles alunos problemáticos que no início estavam lá atrás, né? Foi um Aí vão incentivo, chegando, e no final do programa eles estão assim, super felizes, mudam completamente, a autoestima lá em cima, né? E passam a desenvolver um trabalho melhor, tanto dentro da escola quanto dentro da sociedade, né, Cabo Fernanda e Bruna? Eu falo muito assim, às vezes, chega a formatura em si é linda. Eu já quero participar da formatura. Começa com a gente. A formatura em si, ela é muito linda. Mas, assim, para mim, particularmente, mesmo sendo um momento feliz, é um momento triste. Porque acabou as aulas. Com aquela e turminha. a gente... Você tem aquele contato com eles ali toda semana, e depois você não vai ver eles mais. A não ser que seja aplicado no 7º ano, 9º ano. Meu olho enche d'água. Porque sustenta. Segura. E toda formatura é a mesma coisa. Então, assim, a gente tem aquele carinho com eles. E eles têm aquele carinho com a gente. Passa na rua igual aqui. Não, aqui eu não tenho esse problema, que eu os vejo com frequência. Eu falo, o quê? Vocês não estão livres de mim, não. Eu vou ver vocês no dia a dia aqui. E ai de vocês, não me decepcionem. E é gostoso, porque às vezes eles acham que a gente fez alguma coisa pra eles, que a gente mudou a vida deles. Na verdade, eles estão mudando a nossa. Só dá mais força pra gente poder continuar, né? O programa, continuar com o trabalho, continuar a dedicar cada vez mais, fazer cada vez melhor. Agora, é interessante falar, gente, que o ProERD, essas meninas aqui, outras pessoas que são envolvidas, é um trabalho voluntário que vocês fazem, né? É um trabalho dentro da polícia, mas é um trabalho, entre aspas, voluntário. Vocês não são obrigadas a fazer esse trabalho, né? E tudo aquilo que a gente faz com amor, né? A gente recebe amor de volta. Sim. E é como você acabou de falar agora, né? Não é como se... a gente estivesse dando alguma coisa para eles, né? Eles é que estão dando alguma coisa para a gente que está recebendo, né? É gratificante, isso é muito bom. E eu gosto muito dessa questão do voluntariado, justamente por isso, né? Às vezes a gente desgasta, né? A gente fica chateado porque o resultado que a gente esperava não é aquele, mas como o resultado divino, né? Sim, vem assim em forma tão... gratificante, né? É verdade. É muito bacana isso. Sim, e eu penso que é obra de Deus mesmo como instrumento, porque eu não penso a Fernanda indo. É a instituição, é a Polícia Militar, é a Cabo Fernanda. E na hora de escolher o ProERD, eu queria somar. E eu vejo que a farda me proporciona estar em lugares que a Fernanda não estaria. Né? A Cabo Fernanda tem acesso e oportunidade de levar informação para essas crianças. E de mudar a vida das pessoas. Exatamente. Né? Então, é a farda que abre o caminho, o espaço para que eu leve até elas essas informações e esse poder de escolha, né? Através das informações que a Fernanda não iria. Então, o bacana, eu acho que é providência divina mesmo, é ser instrumento né? de levar essa informação. Gente, mais alguma coisa que vocês querem incluir aí em relação ao ProERD? Eu sei que eu tenho aqui algumas perguntinhas, deixa eu ver se eu deixei de fazer algumas. Mas, assim, alguma coisa que vocês querem incluir. Vamos falar aqui novamente sobre essa questão das famílias, né? Que é muito importante mesmo as famílias se envolverem. Quer deixar um recadinho aí para a família? Sua câmera é aquela e a câmera da Fernanda é aquela ali. Então, deixar o recado direto aí para a família. Começar aqui com a Cabo Bruna. Olhando aqui para aquela câmera. Eu acho assim, é muito importante. Eu sou mãe também, né? Então, eu tenho em casa, né? Acontece comigo em casa. Às vezes o menino chega, mamãe, a gente tá lá no celular, alguma coisa assim, né? Porque tudo hoje em dia é tecnologia. Você vai pagar uma conta, você vai resolver alguma coisa. Aí eles estão lá, mamãe, tá, peraí. Mamãe, tá. Aí quando você tiver um tempinho pro seu filho, só deixa o telefone de lado um pouquinho e
fala oi, às vezes ele não tem nada para dizer, ele só queria a sua atenção. Verdade. É incrível. E aquele momento ali é o momento que ele vai guardar. Aquilo muda vidas. Uhum. E é incrível. Às vezes a criança só quer um abraço, ela só quer sua atenção, nada não, e vai para lá. Ela só queria que você olhasse para ela. Então, hoje em dia, a gente fica muito distraído, ou deixa a criança em tela o tempo todo, né? Não tem esse convívio, senta todo mundo à mesa e tá cada um num celular. Eu levo muito isso para a sala de aula, né? Falando com os meninos, né? Tem um tempinho com sua família, para um pouquinho para o seu filho, a criança, para os pais também, porque as crianças às vezes também ficam lá no telefone. Eu sei que isso toca eles, né? Mas assim, eu não tenho como falar para os pais, só no dia da reunião mesmo, né? Mas é uma coisa que eu acredito muito que faz a diferença. Porque a criança, ela reflete tudo na escola. Tudo que é dentro de casa, ela reflete na escola. Se ela estiver indo mal na escola, é porque alguma coisinha está acontecendo dentro de casa. Interessante. É muito... É fascinante. Às vezes, aquele menino que você acompanha ele ali, às vezes um dia ele chega triste, pode ter certeza, alguma coisa em casa aconteceu. E quando você vai ouvir aquela criança desabafa, ah, meu pai não me escuta, minha mãe não faz isso e aquilo. Então, assim, é pedir às famílias mesmo para voltar um pouquinho para as crianças. Tirar 1 hora, gente. Fica ali 1 hora com seu filho, dá uma atenção para ele, Qualidade, escuta né? ele, o que ele quer falar, o que ele gosta, o que ele precisa, o que ele pensa. E é interessante, a mente deles fluem, né? É muito engraçado. E assim, você passa a conhecer. Porque hoje em dia, você senta numa mesa e parece um desconhecido. Fica todo mundo dentro de casa, mas todo mundo antenado na internet. E quando você tira aquele momento ali pro filho, aí acontecem coisas assim maravilhosas. Então, meu recadinho é esse, né? Para a família se envolver mais, um pouco, né? Com as crianças. Pode ter certeza que esse envolvimento, ela melhora na escola, melhora na disciplina, trata as pessoas bem, né? Tem aquele... ela fica feliz. É uma criança feliz. É isso. Eu acho que essa senti parte até é saudade muito do meu importante. hora. Assina Capenando embaixo. agora aí. Assina embaixo no que a Bruna disse e que não só acompanhar o que o aluno está aprendendo no ProERD, mas acompanhar a vida escolar, acadêmica deles, né? Faz toda a diferença isso também, é um apoio da família, né? E educar as crianças para que não seja necessário punir o adulto, não é? Nossa, que frase linda, gente. Foi um desfecho. Educar as crianças para que os adultos não sejam punidos. Muito interessante isso aí. Né, gente? Olha, se envolvam. Envolva com seu filho, envolva com a sua escola, envolva com a sociedade, onde quer que seus filhos estejam, né? Tenha um olhar voltado para eles que vocês não vão se arrepender no futuro, tá? A gente termina aqui hoje mais um podcast, Pode Sim com Esther Sanches, e com essas duas mulheres maravilhosas aqui, cabos da PM, né, da Polícia Militar aqui da 17ª Companhia aqui da nossa região, que é comandada por uma pessoa maravilhosa, o comandante Rodrigo, né, que chegou aqui faz pouco tempo, que está fazendo um trabalho maravilhoso. E aqui em Alvinópolis, o Tenente Willy, que também está fazendo um trabalho super de excelência aqui conosco. Mais uma vez, muito obrigada por estar conosco e nos aguarde no próximo episódio que a gente vai falar sobre violência doméstica. Dá, assim, pelo menos um insight aí do que a gente vai estar falando sobre violência doméstica, Fernanda. Vou aproveitar só o espaço também para agradecer os nossos comandantes por autorizarem a nossa presença aqui, né? Por permitir que a gente estivesse aqui, falasse do programa, do ProERD, que é a nossa função atual na polícia. E agradecer também os nossos comandantes por autorizarem que a gente faça essa parceria, né? De levar essas informações e sobre violência doméstica que vai chegar agora, o mês de agosto lilás, Sim. né? De combate a esse tipo de violência. Então, é um assunto muito atual. Sempre foi, continua sendo. E que bom que a gente tem falado cada dia mais, né? Para levar o empoderamento para essas mulheres, para levar conhecimento, mais uma vez, para essas mulheres, né? E um combate a mais a essa prevenção, né? Porque é mais um serviço de prevenção. A gente quer combater a violência que já existe e a gente quer prevenir para que outras violências, outras vítimas não venham a existir, né? Prevenção é tudo, né?
Quero agradecer também o Dudu, que está ali atrás dos bastidores. Né? Ele é o Dara. Não pode mostrar, Dudu, meus meninos. É o que ele mais tem curiosidade. E também o Cabo Thalisson, que veio de João Molevade, né? Casado aqui na terra. E que veio também nos dar esse apoio. Muito obrigada, gente. E mais uma vez, que Deus nos abençoe e nos acompanhe aí pelas redes sociais. Um beijo.